Quando a gente escuta falar sobre glúten, surgem várias dúvidas. Algumas pessoas falam que o glúten é bom, outras falam que o glúten não é bom e outras falam que o glúten não faz muita diferença se comer ou se não comer. Então, como não tem muito uma definição a respeito de se o glúten é bom ou não é, eu resolvi fazer esse vídeo. De modo geral, o glúten ele tem o mesmo funcionamento em todo o corpo, mas eu vou focar, em virtude da minha especialidade, na questão mais neurológica do que no resto do corpo. Vamos aprender um pouco mais sobre o glúten então? Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Para a gente conseguir entender um pouco mais qual a relação entre o glúten e doenças neurológicas, é preciso a gente conhecer um pouco mais sobre essa substância que a gente chama de glúten. O glúten, a palavra glúten origina do latim cola e significa basicamente isso, ele cola. Então, quando a gente coloca glúten, por exemplo, em um pão ou num bolo, ele fica mais fofinho, porque ele aglutina mais as substâncias. Quando a gente coloca mais glúten, por exemplo, no iogurte, ele deixa o iogurte um pouco mais cremoso. Então, na prática, o glúten torna qualquer tipo de comida que a gente bota ele mais palatável, de melhor aparência, de melhor textura e, inclusive, às vezes, de melhor sabor. Se a gente partir a molécula do glúten, a gente vai encontrar duas substâncias, são duas proteínas, na verdade, a gliadina e a glutenina. O verdadeiro vilão, na verdade, do glúten, ou que tem pessoas que consideram como vilão, é a gliadina. Grande parte das pessoas que têm algum tipo de contato com o glúten acaba desenvolvendo anticorpos anti-gliadina. Tá, Rafael, mas o que seria um anticorpo anti-gliadina? O anticorpo anti-gliadina nada mais é que um mecanismo de defesa que a gente desenvolve ao glúten. Então, quando a gente come glúten, chega a gliadina no nosso corpo, o nosso corpo entende que a gliadina é um vilão e tenta eliminá-la a qualquer custo. A tradução dessa tentativa de eliminação é uma resposta inflamatória no nosso corpo. Tá, ok, mas por que meu cérebro entende que a gliadina é um vilão? O nosso corpo acaba por entender que a gliadina é um vilão porque ela é uma substância não digerível. Então, substâncias que o nosso corpo não tem a capacidade de digerir, elas são encaradas como corpos estranhos e o corpo desenvolve uma resposta inflamatória para poder eliminar essa substância. Tem uma pergunta muito comum que as pessoas inclusive conhecem e associam o problema com glúten a uma doença que a gente chama de doença celíaca. Então, Rafael, não é somente as pessoas com doença celíaca que têm problema de digestão do glúten? Não, não, não. Todas as pessoas, sem exceção, têm, em algum grau, dificuldade para digerir o glúten. Se a gente fizer, e até existem testes genéticos para poder medir a sensibilidade ao glúten, a maior parte de nossos órgãos, para não dizer todos os nossos órgãos, têm algum grau de sensibilidade ao glúten. E, por incrível que pareça, o órgão que mais sofre com a tentativa de digestão do glúten é o cérebro. A doença celíaca nada mais é que a intolerância extrema ao glúten. E isso não quer dizer de modo algum que, se eu não tenho problemas intestinais secundários à tentativa de digestão do glúten, que eu não vá ter problemas em outros órgãos. Isso é um grande engano e que as pessoas confundem muito. Se a gente testar geneticamente as pessoas, provavelmente todos nós vamos ter principalmente sensibilidade ao glúten cerebral. Tá bom, eu entendi que o glúten não é digerível, que o meu corpo não tem a capacidade de digerir adequadamente, mas por que uma substância que não é digerível pelo meu corpo teria capacidade de me gerar algum tipo de problema? Eu vou explicar essa agora. É o seguinte, e eu repito, qualquer substância que não é digerível, o corpo entende
que ela é um corpo inimigo e acaba gerando uma resposta inflamatória na tentativa de digerir essa substância. Vamos fazer uma analogia para poder ficar mais claro? Vamos entender ou supor que o corpo funciona mais ou menos igual a um quartel do exército. Tá? O quartel tem um monte de soldado, todos armados, com grande poder de fogo, e se um soldado com o uniforme ou com a farda que não é daquele quartel tentar entrar no quartel, o quartel irá reconhecer ele como inimigo. O que vai acontecer? Muito tiro. Vão tentar eliminar o inimigo e esse não vai conseguir entrar dentro do corpo. Agora, se um soldado fardado com a mesma farda daquele quartel tentar entrar no quartel, esse aí será recebido de braços abertos e conseguirá entrar dentro do quartel. Então, o glúten ele funciona mais ou menos como um soldado sem a farda apropriada tentar entrar dentro de um quartel. Quando o nosso corpo vê o glúten tentando invadir o nosso organismo, ele começa literalmente a atirar nele, que nada mais é que uma resposta inflamatória. E essa munição que o nosso corpo usa para tentar eliminar esse ser, esse ente, esse corpo estranho, se chama de citocinas pró-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias, elas fazem parte do mecanismo de defesa do nosso corpo e elas têm por função tentar eliminar o glúten ou qualquer outra substância dita como intrusa ao nosso organismo. Existem várias citocinas pró-inflamatórias e entre elas eu vou destacar uma, que é a interleucina 1-beta. Por que eu quero destacar especificamente a interleucina 1-beta? Porque se a gente analisar a fisiopatologia da doença de Alzheimer, que é um tipo de neurodegeneração cerebral, a gente vai encontrar na destruição dessas células a interleucina 1-beta. Então, a interleucina 1-beta faz parte do processo de neurodegeneração cerebral que irá causar a doença de Alzheimer. Será que é só uma coincidência ou a gente pode de repente fazer alguma ligação entre a ingesta de glúten com possível desenvolvimento de doença de Alzheimer a longo prazo? Para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, se aprofundar mais na fisiologia das doenças cerebrais vinculadas à dieta, eu sugiro o livro que eu escrevi, que está disponível na amazon.com.br, que se chama Que Dieta Devo Escolher? Ele está bem completo quanto à fisiologia, tem várias referências e vários exemplos que tornam mais fácil a compreensão dessa dinâmica metabólica e hormonal. Vamos resumir um pouco então para melhorar a compreensão? Se você comer, por exemplo, um pão francês que é feito com trigo que contém glúten, você provavelmente irá gerar uma resposta inflamatória intestinal e essa resposta inflamatória intestinal irá produzir interleucina 1-beta. A interleucina 1-beta está conectada com o desenvolvimento da patologia conhecida como doença de Alzheimer. O que mais você precisa fazer para entender que comer glúten pode ter um vínculo muito forte com patologias cerebrais? Vamos repensar isso aí e de repente mudar um pouco nossos hábitos alimentares? Cada vez que você come glúten, você está gerando ou impulsionando uma reação inflamatória dentro do seu corpo. Isso não é vontade minha, não é achismo, isso é somente fisiologia. Para quem disser ao contrário, peça referências bibliográficas. Peça como é que funciona a tentativa de digestão do glúten no seu corpo e você vai concluir. Se você quiser, eu já citei meu livro, que tem várias referências. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail que será um prazer responder, rafael.neurocirurgia@gmail.com. Você pode acessar o meu site, que está bem completo quanto a esse tipo de conteúdo, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, ou você pode assinar meu canal. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.